Olá galera, professor Humberto Azariti de volta. Hoje em particular vamos fazer uma questão de física do assunto de ótica, que trata de câmara escura de orifício, tá? É uma questão que envolve a parte matemática, tá? Então eu vou aproveitar essa questão e a partir dela explicar mais ou menos a ideia de como se faz questões desse tipo, tá legal? Então ele diz que uma câmara escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore observada. Se reduzirmos em 15 metros a distância horizontal da câmara à árvore, essa imagem passa a ter altura de 15 centímetros. Letra A. Qual é a distância horizontal inicial da árvore à câmara? Letra B. Ao se diminuir o comprimento da câmara, porém mantendo seu orifício à mesma distância da árvore, o que ocorre com a imagem formada? Justifique. Então, uma questão aí discursiva. Antes da gente responder, eu preparei aqui um resuminho para explicar a fórmula que a gente vai usar, tá? Então, eu fiz um esboço do que seria aí a representação de uma câmara escura de orifício, tendo uma imagem aqui, tá? Então, esse objeto O aqui, tá? Um objeto qualquer, a gente costuma representar genericamente por uma setinha, no caso aqui apontando para cima, justamente porque a imagem vai ser invertida. Então, esse objeto eu chamei de O, tá? Temos aqui esse segmento de essa setinha AB. E aí, projetando aqui, esse cubo aqui seria a nossa câmara, tá? Que tem um orifício aqui, né? Um buraquinho, por onde passa os raios de luz. E ao passar aqui por esse orifício, a imagem projetada aqui dentro, tá? Da câmara, ela fica invertida, tá legal? Um outro detalhe, então essa imagem, essa setinha eu chamei de A' e B', tá? E a imagem eu chamei de I, para já ficar fácil para a gente memorizar, entender essas letras aí na fórmula. A distância do objeto até o orifício eu chamei de Dzão, tá? E a distância do orifício até a imagem eu chamei de Dzinho, ok? Muito bem. Por semelhança de triângulo, a gente não vai fazer essa demonstração aqui, nós conseguimos mostrar que o tamanho há uma proporção aqui, que esses dois triângulos são semelhantes, que o tamanho do objeto, a altura do objeto, está para a altura da imagem ou o tamanho da imagem, assim como a distância do objeto ao orifício está para a distância da imagem ao orifício. Uma coisa que vai nos ajudar bastante a resolver essa questão, e que vai dar uma base para vocês resolverem outras, é entender que há duas grandezas aqui que são fixas, são constantes, independente do que você mova aí. Um é o tamanho do objeto, né? O tamanho do objeto é fixo, porque tem alguns problemas que cria mais de uma situação, tá? O que acontece se isso diminuir, aquilo aumentar? O tamanho do objeto sempre vai ser constante nessa situação, né? Nesse desenho, no caso, no problema em si, tá? Ele vai variar, obviamente, se mudar o problema, mudar o objeto. E a distância da imagem ao orifício, porque é o tamanho aí da câmara, também é um tamanho fixo, tá legal? Então essas duas grandezas, elas não se alteram. O que pode ser alterado é o tamanho da imagem. Por quê? Porque ele também está em função da distância do objeto em relação à câmara, tá? Em relação ao orifício, ok? Feito isso, agora sim, vamos voltar para aquela questão para resolvê-la
bem detalhadamente. Então ele quer saber a distância horizontal inicial. Então ele quer saber o desão. Primeiro, eu fiz um esqueminha aqui para a gente vislumbrar as duas situações. Essa é a primeira situação, que eu chamei de antes. Tá? Você tem aqui o objeto, que a gente não sabe qual é a altura dele, o tamanho. Você tem a distância dele ao orifício, que a gente também não sabe. Você tem a distância da imagem ao orifício, que também não sabemos. E temos aí o tamanho da imagem que é dado, sendo 10 centímetros nessa situação. E aí o que acontece? Ele reduz em 15 metros a distância horizontal da câmara à árvore. Tá? Então ele aproxima essa câmera. Eu mantive o mesmo desenho, só mexi nos valores, tá? Mas tá fora de escala. Então ele aproxima a câmera do objeto. Então essa distância aqui, esse desão, ele vai passar a ser de menos 15 metros. Tá legal? E a imagem, com isso, a imagem aumenta, passa para 15 centímetros. Já é algo que a gente começa a ter uma percepção, né? Quando você afasta a imagem, ela aumentou aí. Será que isso é sempre verdadeiro? Na letra B a gente vai analisar melhor isso. Muito bem. E aí ele quer saber o valor do desão. Tá? Como é que nós vamos fazer? Porque a gente não tem quase valor numérico nenhum dado na questão. A gente vai utilizar aquela dica de que o O e o desão são constantes. Então, independente se eu estou na primeira situação, no antes ou no depois, o O e o D, eles vão aparecer. E aí nós vamos poder utilizar ele como ponte entre uma proporção e outra. De que forma? Olha aí. Primeiro, lembrando a nossa fórmula, objeto, O, I, imagem, desão, distância do objeto até o orifício, a câmara, desenho, distância da imagem até o orifício ali. Muito bem. Então, antes, nós temos esse cenário aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o cruzado, tá? Nós temos uma proporção aqui, ó. Então, nós temos que O vezes Dzinho é igual a 10 vezes Dzão. Vou deixar guardado isso aí, tanto que eu marquei com asterisco, porque esse O vezes Dzinho, ele vai aparecer na outra expressão, e aí eu vou utilizar esse 10 Dzão aqui para colocar na outra proporção. Tá legal? Vamos lá. Substituindo aqui na segunda situação, a imagem passa a ter 15 centímetros, a distância ele diz que reduziu em 15 metros, e olha o O vezes Dzinho aqui aparecendo. Um outro detalhe, tá, galera? Eu não vou fazer nenhuma conversão de unidade. Por quê? Porque aqui no denominador nós temos 2 unidades em centímetros, que é o tamanho da imagem e a distância dela ao orifício, tá? Então esses centímetros vão ser cancelados. Em cima vai ficar o O, que está em metro, e a distância nós vamos então acabar achando em metro, então não precisa fazer conversão de unidade, tá? Mas vamos multiplicar cruzado, ó. O vezes D é igual a 15, coloco parêntese, D menos 15. Tá legal? Agora, nós vamos fazer uso da informação anterior, de que O vezes Dzinho equivale a 10 vezes Dzão. Ó, o asterisco aqui para indicar que eu substituí o que está no asterisco. Então, veja que onde está O vezes Dzinho, eu coloquei 10 Dzão. Olha só, a gente caiu numa equação do primeiro grau em que a incógnita é justamente o que nós queremos encontrar, que é o Dzão. Então, aqui é a equação do primeiro grau, tá? A parte da física aqui acabou, né? Então, agora é só manipular aqui algebricamente. Passando o Dzão para o outro lado e o menos 225 para 1, mudando de sinal. Temos 15 Dzão menos 10D igual a 225. 5D igual a 225. Ou seja, 5 vezes que número dá 225? O 5 passa para o outro lado dividindo. 45 metros é a resposta dessa questão, tá?
Ou seja, e é o Dzão mesmo que ele quer, tá? Se ele pedisse a distância final, você teria que diminuir 15, tá? Que aí seriam 30 metros. Então, o gabarito dessa questão é 45 metros. Com essa estratégia dessa questão, vocês conseguem fazer outras desse tipo, em que se mexe na distância entre a câmara e o objeto. Tá legal? Às vezes ele te dá quanto ficou essa distância aqui, e aí ele quer saber como fica o tamanho da imagem, ou ele te dá o tamanho da imagem e quer saber a distância. A estratégia vai ser a mesma, pelo fato de que o tamanho do objeto e a distância da imagem ao orifício são constantes. Tá legal? Vamos para a letra B para a gente finalizar. O que acontece se diminuir o comprimento da câmara, tá? Porém mantendo seu orifício a mesma distância da árvore? O que ocorre com a imagem formada? Então vamos ver o que acontece. O que acontece se diminuir o comprimento da câmara? Olha só, vamos montar aqui a nossa expressão, tá? Olha só, multipliquei cruzado. Como ele está perguntando o que ocorre com a imagem, eu vou isolar a imagem. Tá legal? Eu vou isolar a imagem. Lembrando que esse comprimento da câmara é esse Dzinho aqui, tá? Você falou que era constante, mas ele agora não é mais a mesma câmara. Ele botou uma outra e reduziu o comprimento dela, tá? Eu falei que são constantes quando a câmara é a mesma e o objeto é o mesmo. Então, o que ele está mexendo aqui é no Dzinho. Então, eu vou isolar o I. Olha o que ocorre. Vai ficar O, tamanho do objeto, vezes o Dzinho, sobre o Dzão. Então, a imagem, o resultado dela é em função de multiplicar o tamanho do objeto pela distância da imagem até o orifício e dividir pela distância do objeto até a câmara. Bem, lembrando mais uma vez de que O e Dzinho e Dzão, O e Dzão são constantes, tá? E é diretamente proporcional a D, tá? Por que são constantes? Nesse caso, você falou que que o D pode mudar, por que aí é constante? Porque nesse caso ele está dizendo no enunciado. Então ele só mexeu na câmara, ele trocou a câmara por uma que tem uma largura menor, vamos dizer assim. Mas esse Dzão aqui, ele manteve o mesmo do que estava com a outra câmara, tá? E o objeto também foi mantido, que no caso é a árvore. O I é o que pode variar, e no caso, o Dzinho, nesse caso, ele diminuiu. Então, o que acontece quando eu diminuo o Dzinho? Quando eu coloco uma câmara com um comprimento menor. Como o I é diretamente proporcional a D, por que é diretamente? Porque o D está em cima da fração. Então, quando você aumenta o valor do numerador da fração, você aumenta o valor aqui de quem está do lado esquerdo, no caso da imagem. Então, se o D dobra, a imagem dobra. Se o D reduz a metade, a imagem reduz a metade. Tá? Então, no caso, se você diminuir esse Dzinho, o que vai acontecer com a imagem? Ela também vai diminuir. Tá? Essa aí seria uma justificativa, né, apresentando esse cálculo com essas observações como resposta aí para essa letra B. Espero aí que essa aula tenha te ajudado no entendimento desse assunto aí de óptica geométrica, né? Por isso que o assunto é óptica geométrica, porque envolve aí semelhança de triângulos. Tá legal? Forte abraço.